Boa noite. Vamos dar início, então, à nossa conferência de encerramento do nosso terceiro Congresso de Literatura, Sociedade, Cultura e Direitos Humanos, do Grupo Gaia. E, para a nossa fala, para a nossa conferência, intitulada Direito à Literatura, Resistir, Escrever e Existir, eu chamo a professora Marinei Almeida. Eu até cansei de ver o que eu faço, por isso que eu ando cansada. Demais. Boa noite a todos, a todas e a todos. É uma enorme alegria estar aqui, nesse estado maravilhoso, quente igual ao meu. Comida gostosa, pessoas alegres, roupa barata. E com colegas e amigos, um público tão lindo. Eu quero agradecer primeiramente ao convite, agradecer meu querido amigo, o professor José Alberto, que eu tive o prazer de conhecer, dei uns trabalhinhos para ele, né? Para fornecer dados, essas coisas, já peço desculpa, na minha vida, como você viu, está uma correria. Então, eu quero agradecer muito, foi uma enorme alegria, né, receber esse convite, muito me honrou, né? E vamos ver se eu cumpro aqui o papel direitinho, a expectativa, tá? Então é isso. O título, inclusive eu estava rindo com o José Alberto, a gente inventou lá na Floric, no Maranhão, porque ele já tinha perguntado qual título, aí não sei, deixa aí, o que é, aí me manda o mote aí do evento e tudo mais, aí a gente pensou e colocamos aqui, Direito à Literatura, Resistir, Escrever e Existir, né? Eu fiz alguns slides, mas só mesmo para situar em algumas coisas. Então, o que eu vou fazer aqui? Lógico que essa fala, né, esse título, assim como o mote e o título do evento, dialoga aí com as questões que o Antônio Cândido coloca, né, que a literatura é um direito humano fundamental, né, e um sonho acordado das civilizações. Então, essa expressão, né, sobre a literatura enquanto capacidade, ferramenta mesmo, de resistência contra a opressão, né, permitir a imersão de vozes aí que há muito tempo foram silenciadas. Então, essa literatura vai cumprir esse papel social, né? E utilizar essa literatura fornece a essas pessoas que utilizam essa ferramenta para enfrentar esse mundo cada vez mais exigente, né? Para não falar outras coisas. Então, é nesse sentido que eu trago essa fala aqui, com esse título, Direito à Literatura, Resistir, Escrever e Existir. Eu vou trabalhar, né, nessa minha fala com 3 obras, né? A autobiografia do poeta escravo, autobiografia do poeta escravo, de Juan Francisco Manzano. Realmente foi um escravo que escreve essa autobiografia em 1835. No entanto, aqui no Brasil, essa é a primeira edição, que só veio à luz em 2015, né, com tradução, organização e notas do professor estudioso de História, Alex Castro. Uma outra obra, eu vou trabalhar com a questão com as 2 autoras luso-angolanas, né? Uma é a Thelma Tigon, com esse livro, Um Preto Muito Português, que a primeira publicação foi em 2017, mas só saiu, né? E essa publicação aqui, reeditada, documentada, é de 2024.
E, por último, essa outra obra da Yara Monteiro, essa Dama Bate Poema. São 3 obras, né, que estão trazendo narrativas, ora, de memórias traumáticas, né, memórias traumáticas, como é ao caso da autobiografia do poeta escravo, né, e outras obras tratando de racismo, tratando de deslocamento, tratando de exílios, né, pessoas deslocadas da sociedade, dentro da sociedade, que é pior, não espacial, mas dentro da sociedade. E aí, o que a literatura, né, o que a literatura vem com o papel da literatura em situações que essas obras nos trazem? Uma memória traumática de sofrimento, porque essa autobiografia foi escrita enquanto esse Juan Francisco Manzano era escravo, portanto foi escrito enquanto ele sofria toda a violência do sistema escravocrata, né? E essas 2 obras tratam de foram escritas por 2 autoras portuguesas, mas que não são reconhecidas como escritoras portuguesas, exatamente por elas. Uma nasceu em Angola, a outra já nasceu em Portugal, no entanto, leva todo aquele estigma, né, de africano fora do país. E uma temática assim tão atual, que a gente vê nessa atual conjuntura, né, de várias pessoas desterritorializadas, seja espacial, seja subjetivamente, né? A minha fala, eu dividi em 2 momentos, tá? No primeiro, intitulada Escrever para Resistir, Juan Francisco Manzano, anarquivando o dispositivo colonial, né? Esse é um termo que eu emprestei, o anarquivamento, do estudioso sobre a memória traumática, Márcio Seligman, né, na obra A Virada Testemunhal e Decolonial do Saber Histórico, de 2022, e também no seu artigo, um artigo belíssimo, que ele analisa as obras da artista plástica Rosana Paulino. No segundo momento, eu intitulei Escrever para Existir, o anarquivamento nas narrativas dos retornados, em que discuto a contranarrativa dos retornados dessas 2 autoras luso-angolanas. Eu vou quebrar o protocolo aqui e vou começar por ler um trecho de uma obra, só para a gente, depois o trecho está aqui no slide, só para a gente sentir mais ou menos o que essas obras estão discutindo, além das múltiplas violências que esses sujeitos, né, trazem. E são obras que mesmo fora a autobiografia, que é uma autobiografia, o autor falando dele mesmo, mas fora essas 2 obras, independente de ser autobiografia, é meio que eu não traria como metaficção, mas não as classificaria como metaficção, mas tem muito das autoras, da vida das autoras, né? Então, só para saber, eu vou ler aqui um trecho, o início desse Um Preto Muito Português, de Thelma Tigon, que é escritora, rapper, é uma pessoa muito interessante. No capítulo 1, intitulado Quem Sou Eu? Perguntaram-me várias vezes de onde sou. Sou filho de cabo-verdianos que vivem há muito tempo em Portugal. Sou neto de cabo-verdianos que nunca conheceram Portugal. Sou bisneto de holandeses que mal conheceram Portugal. Sou bisneto de africana que muito ouviu falar de Portugal. De onde eu sou?
Nasci em Lisboa, mas sou tão tido como estrangeiro. Não por minha opção. No princípio, mas depois com o tempo, com as pessoas, apercebi-me de que era um dos muitos lisboetas não considerado alfacinhas. O meu nome é João, mas conheço-me como o de Juma, ainda que este não esteja no meu BI amarelo. Esse documento que me foi tão difícil obter. O de Juma conta uma história de vida que atravessa ambientes diferentes. Não vivo num daqueles bairros a que chamam problemáticos, mas sou um ser deveras problemático. Entre aspas, porque isso é o que falam. Sou problemático porque não me enquadro em nenhum dos cenários em que as estatísticas me querem meter. Eu até me licenciei, eu até falo português convenientemente. Ninguém sabe lidar comigo. Não se sabe se sou preto o suficiente ou se ando a tentar passar por um branco inconscientemente. Não foram poucas as vezes que pensei como é difícil ser-se preto. Uma vez disseram-me que eu não era de forma alguma preto, que eu tinha de me rever como negro. Até senti, embora sem perceber bem o porquê, sentia-me muito mais preto. Estava habituada a ser preto. Eu era o preto da Guiné que cheirava chulé, sem nunca ter ido a Guiné. Mas quanto ao chulé, enfim. Eu era o preto macaco. Nunca me importei. Sempre gostei mais dos macacos do que das pessoas que achavam que assim me insultavam. E eu era o preto que devia ir para a minha terra, embora esta fosse a minha terra. Cresci conformado, cresci habituado, talvez, e nunca questionei a hostilidade que pairava sobre a minha proveniência, sobre a minha existência. Era tudo tão normal como eu ser estrangeiro na terra que imparcialmente me pariu. O meu pai é da ilha de Santiago. Veio para Lisboa à procura de uma vida melhor. Onde foi que eu vi isso mesmo? Raramente fala de Cabo Verde. Até há pouco tempo julgava que ele detestava sua terra natal, mas agora aprendi que é o sufoco da saudade que impede a palavra de ter lugar. Então, com esse mote dessa pessoa aqui deslocada, dessa pessoa sem lugar, ou não entre lugar, nem aqui, nem ali, e outras obras vão, não no mesmo caminho, mas exploram esse tipo de não lugar, esse tipo de violência, esse tipo de racismo, esse tipo de falta de autoridade. Né? Então, eu vou, diante desse mote, eu vou ler, porque eu sou bem mais agradável, o texto é longo, já vou cortar, tá? Pedaço. Na hora que vocês cansados, vocês me falam, eu corto, tá? Pronto. Eu sei que vocês estão cansados, mas enfim, e podem dormir também, não tem problema. Eu tive um professor que falava assim, deixa eu dormir, alguma coisa entra nos poros desavisados. Não acorde. Então começa a ver. Reflexões trazidas no TED, O Perigo da História Única, pela escritora nigeriana Chimamanda Adichie, de 2018, nos leva a navegar em águas ainda pouco navegadas, ou navegadas com timidez, num navio conduzido por atores historicamente inviabilizados e inviabilizadas, que velejam a contrapelo da história para dizermos com Walter Benjamin. Portanto, na contramão da concepção hegemônica, rumo a perspectivas que desafiam meios autoritários e lugares sedimentados no ato de autonomeação em narrar histórias a partir de uma ótica gendrada, racializada, autônoma e marcada por categorias e gêneros de grupos diversos, reconhecendo a multiplicidade do direito à fala. Na verdade, um esforço de promover a desconstrução de narrativas hegemônicas na construção de contranarrativas. Talvez essa seja uma das principais motivações que tem nos guiado
que tem desviado a produção literária da chamada contemporaneidade, sustentada em um viés de discurso em lugares decoloniais que procura rasurar a história oficial, entendendo, por conseguinte, tudo o que a circunscreve, inclusive a arte, concebida a partir da visão de homens brancos, cis heterossexuais, oriundos das classes mais favorecidas da sociedade, e a gente cita Dal Castanheira, porque é uma parte do texto que eu e o Celeomar construímos, né? Salvo as raras exceções que conseguiram triplar o apagamento sistêmico. É necessário ressaltar que, mesmo na produção contemporânea, produzida por pessoas que até há pouco tempo eram invisíveis no meio artístico, seja na literatura ou em outros campos de representação, estejam rompendo o silenciamento imposto, tendo certa visibilidade nacional e até internacional. Há elementos que ainda obliteram esse grupo. Resta-nos, portanto, como pesquisadores e pesquisadoras, contribuir para que esses elementos sejam reconhecidos e, portanto, nomeados, a fim de descortinarmos o lado marginal que esse tipo de produção, logo seus autores e autoras, estiveram relegados. Pode haver inúmeras formas de reconhecer tais elementos. Contudo, uma das mais coerentes é ouvir o que essas produções têm a dizer, seja no campo científico, artístico, literário, na crítica literária e em outros âmbitos da sociedade, pressupondo que ninguém é mais capaz de identificar as dores e delícias que aquelas que sentiram, presenciaram, provaram. Portanto, a necessidade de ouvir, ler, refletir, discutir e analisar produções daquelas que tiveram as vozes silenciadas por sistemas opressores, machistas e sexistas, se faz urgente, sobretudo em países cuja base se encontra fincadas em um sistema estrutural colonialista. Isso eu me refiro só aqui no Brasil, né? Vários países da América Latina, de África, de língua portuguesa, que são países que eu pesquiso. Em se tratando de literatura, nos últimos anos tem sido notória a conquista de espaço no mercado editorial de escritores e escritoras negras, indígenas, trans, autodidatas, para ficarmos somente neste exemplo. E, além disso, tem aumentado de forma significativa o interesse de pesquisadores e pesquisadoras em refletir sobre essa produção literária na academia. A visibilidade da escrita dessas produções é importante, entre outros fatores, por apresentar uma nova perspectiva social, permitindo assim que ela se auto-represente e represente seus e suas semelhantes e, consequentemente, rasure os estereótipos atribuídos a esse grupo na literatura hegemônica. A autoria de escritores e escritoras, lidos como marginais, é, então, uma grande conquista do contemporâneo, considerando que uma das marcas da contemporaneidade, segundo a Gandhi, naquela obra O que é contemporâneo, trata-se da experiência do limite em que o sujeito se depara com aquilo que foge à compreensão e à dominação e, paradoxalmente, é o que possibilita o acesso ao novo e ao impensável. Para Inocência Nata, tais produções são metonímias da história dos países, e, por isso, considerados textos memórias. A literatura contemporânea, ao abordar questões sociais urgentes e apresentar novas perspectivas, se coloca como ato de resistência e insurgência. Através da escrita, autores e autoras abrem possibilidade para grupos de vozes marginalizadas insurgirem contra o silenciamento secular a que foram relegados. É o que o Márcio Seligman trata de anarquivar o arquivo colonial. E logo mais falaremos um pouco desse assunto. Como caminho para o enfrentamento dessas literaturas, é preciso munir de estudos que intervêm sobre a questão da intersecção, das desigualdades, na reconfiguração das hierarquias de classe, de raça, classe, gênero e sexualidade. Pressuposto crítico defendido por Patrícia Collins. E eu completaria, é necessário se debruçar sobre obras escritas em que seus autores e autores, entre aspas, senhores-se da pena, deixando de ser objeto dos textos literários,
tornando-se sujeitos de suas produções por meio de escrevivências que não têm intenção nenhuma de contar histórias para eliminarmos da Casa Grande, para emprestarmos a máxima da grande Conceição Evaristo. Daí que, mesmo de maneira rápida, essa proposta é trazer para a reflexão, como eu já disse, algumas obras escritas por autores, né, que em outro tempo, não tão distante, teríamos a oportunidade de conhecer. Né? Então, eu começo exatamente por essa obra, Escrever para Resistir, de Juan Francisco Manzano, anarquivando o dispositivo colonial. Segundo Márcio Seligman, no texto Rosana Paulina, Anarquivando o dispositivo colonial, pondera que o dispositivo estético é um aliado do dispositivo colonial. Ambos produzem e aniquilam os seus outros. O próprio europeu, para existir, necessita de seu não-eu, o outro, seja a África ou o Oriente, como autores como Franz Fanon, Abdias Nascimento, Eduardo Said, né, e toda uma série da pós-colonialidade desenvolveram e desenvolvem seu trabalho, como Aquilino Bembe, Grada Quilomba e etc. Assim, pondera-se Seligman, ao pensar no campo das artes afrodescendentes aqui no Brasil, e que estendo ao campo das artes de outros países de base coloniais. Cito Seligman. Podemos dizer que a luta que se dá no campo das artes é a luta pelo reconhecimento do elemento violento e ideológico de apagamento dos negros e de uma miríade de culturas no bojo dessa ideologia estética universal e universalizante, ou seja, aniquiladora dos outros, do diferente. Antes de mais nada, branca, eurocêntrica e racista. Fecho aspas. Sobre esse mote, que Juan Francisco Manzano vai desarquivar memórias contracoloniais. O livro Autobiografia do Poeta Escravo, passa isso, obrigado. Única obra autobiográfica latino-americana escrita por uma pessoa escravizada durante o seu cativeiro. Em 1835 ele escreve, sob encomenda de um grupo de literatos, cuja edição, após consideráveis revisões, reescrituras, o manuscrito foi traduzido para o inglês e publicado por abolicionistas em Londres. O livro em língua espanhola só chega a Cuba, o Juan é cubano, pelo menos é escravo em Cuba, né? Não é bem cubano, é escravo em Cuba. País em que ele viveu, né? Somente em 1937 esse livro chega a Cuba. Né? Foi escrito em 1835, é traduzido para o inglês fora de Cuba. E aí o teor do livro a gente sabe por que ele não foi publicado em Cuba nesse momento. Aqui no Brasil foi editado, como eu disse, somente em 2015, com tradução, transcriação, porque nem é só uma simples tradução. O livro, ele é mais fino, a narrativa dele é mais fina. Então vem a primeira parte traduzida para o português, e aí é uma transcriação, porque a dificuldade da língua espanhola, de um escravo, e, sobretudo, de uma escrita do escravo, uma escrita que ele aprendeu a escrever passando por cima das letras, das cartas, e nos saraus que ele ia acompanhando os donos dele, ele colhia as poesias e ele passava escondido, porque não podia, ele passava em cima das letras. Então ele aprendeu a escrever sem saber ler, exatamente por decalcar as letras que ele recolhia os papéis.
Então, por isso uma transcriação, porque a primeira parte é traduzida em português, a segunda parte ele traz a parte do original, que também foi muito difícil, segundo ele conta, para ele decifrar toda a escrita, né? E a última ele traz com fotografias de onde ele viveu, onde ele foi escravo, né? Os lugares, os saraus nos lugares que ele participava, e as notas, inúmeras notas. Eu tentei ler a parte original, mas assim, cada palavra é quase uma página de nota, exatamente pela dificuldade de entendimento ou das palavras da época, né? Então, é por isso uma transcriação e não só uma tradução. A importância do texto se dá pela questão de que os testemunhos eram bastante raros à época da escravidão, em que o letramento de cativos não chegava a 1%. E por ser o único dos gêneros que se tenha conhecimento, elaborado por um escravizado latino-americano. Essa autobiografia, além de ser um texto precursor do gênero testemunho, torna-se também um ícone nos relatos escravistas americanas. Isso quem afirma é a Lilia Ramos, que está começando a pesquisar essa autobiografia. E aqui eu quero fazer um breve parêntese para chamar a atenção de duas coisas, né? O gênero conhecido como testemunho, né? Gênero que dá voz ao que era antes marginalizado por causa da sua classe, gênero ou raça. Portanto, os leitores, né, os futuros leitores desse livro devem ter consciência do que é esse gênero para compreender vários episódios que são narrados por Juan. Inclusive porque ele narra ainda com, e eu vou falar isso depois, com os seus donos vigiando. Por isso que eu vou falar numa narrativa vigiada, né? Outra coisa também que observa o Alex Castro, responsável aí pela tradução, que ao contrário dos Estados Unidos, né, as Américas hispânicas e portuguesa não cultivaram a tradição abolicionista que incentiva a escrita e publicação de relatos de pessoas recentemente saídas da escravidão ou ainda escravas, cujo objetivo era sensibilizar a opinião pública, chamando a atenção para a humanidade dos escravizados. Então, era uma das questões dos abolicionistas, trazer o relato dos escravos para mostrar, olha, ele não é um puro animal, ele pensa, ele tem sentimento, ele tem subjetividade. Por isso, a abolição é precisa acontecer. Né? Há várias autobiografias norte-americanas, uma das mais famosas é o 12 anos de escravidão, né, de Solano Nortado, cuja adaptação ganhou, inclusive, Oscar do melhor filme. No Brasil, não se tem notícia de alguma empreita dessa natureza, apesar de que no século XVII, a ex-escrava Rosa Maria Egipcíaca da Veracruz tem escrito um manuscrito, cerca de 200 páginas, que foi praticamente destruído exatamente pelo seu confessor quando ela foi acusada em 1763 de heresia e falsa santidade. O livro falava das suas visões, etc. Ela era meio mística, né? Não sei por que ela não foi queimada, mas ela foi exilada lá, porque era na época da Inquisição. Então ela tinha umas visões e tal, ela escreveu tudo, cerca de 200 páginas, e foi exatamente extraviada, a gente não tem. Né? Então, por meio de uma narração vigiada, apresentando saltos cronológicos e temporais, ora intencional, ora por meio de uma memória seletiva, Juan Manzano conta os horrores de inúmeras violências sofridas como escravizado, um relato considerado, como eu já disse,
próximo ao gênero testemunho. Além das peculiaridades, eu tenho um problema com essa palavra. Eu vou riscar ela do meu. Desse tipo de relato autobiográfico, há de se levar em consideração o que aqui eu estou chamando, denominando de narração vigiada. Uma vez que na época, eu já antecipei do manuscrito, Manzano ainda era propriedade da Marquesa do Prado Ameno, em Cuba. E no livro ele descreve, para a nossa raiva, para a gente ler e ficar com raiva, porque a gente vai ler inúmeras violências, relatos de inúmeras violências cruéis. Aquele ovo fervido que a senhora joga na boca da negrinha não chega perto do que ele descreve aqui. E ele trata a dona como segunda mãe, que teve carinho, etc. E também, né, o proprietário do filho dessa marquesa, Nicolás, né, que esse filho pertencia a uma sociedade literária e foi o que incentivou o Juan a escrever essa autobiografia. Portanto, é uma narrativa vigiada, porque ele foi incentivado a escrever, né, por alguns abolicionistas e narrar o que ele passava enquanto escravo. E ao mesmo tempo, imagina ele escrevendo, tendo um dos responsáveis, um dos donos por perto. Então ele fala e depois ele retoma essa fala, ele corta, ele fala, não, deixamos para lá, puxemos o véu, não quero, não tem como relatar. Então, assim, de poucos livros me fizeram assim, ficar tão mal na leitura. Esse livro faz. É impressionante. Aí você fica com raiva, porque a hora que fala da mulher ou alguma coisa, ele fala que é uma mãe, ele fala que não sei o quê, ele tece uns elogios. Isso também é uma maneira de resistência, né? Por meio da arma ali, da palavra, né? Se ele falasse o que tinha que falar, ele já não poderia escrever. Então ele foi incentivado, né, por alguns abolicionistas, depois de ouvi-lo recitar de memória em um sarau o poema Meus 30 Anos, que eu coloquei aqui, cujo teor expunha sua triste vida. Não sei se dá para ver, mas tudo bem. Então, ele conta, ele relata, como ele não sabia escrever, ele compunha de cabeça os poemas e os textos que ele ficava memorizando. E na hora vaga ele falava lá para outros escravos, até que um dia a dona pegou ele recitando e ele foi violentamente castigado porque não poderia fazer isso. E aí, nesse poema, Meus 30 Anos, ele fala o seguinte: quando olho para o espaço percorrido, desde meu berço e todo o meu progresso, estremeço e saúdo o meu sucesso, mas por terror e por amor movido. Espanta-me o combate que eu, remido, sustentei contra a sorte vil e fria, se é que posso assim chamar a porfia de um ser tão infeliz e mal nascido. 30 anos há que estou vivo na terra. 30 anos há que, em gemedor estado, 30 sina em todo lugar me assalta. Mas nada é para mim a dura guerra, que em vão suspirar tenho suportado. Se o comparo, ó Deus, com o que me falta. Então, é nesse tom, mas mais agressivo, que o livro vem trazendo. Esse poema ele foi ouvido em um dos saraus que ele participava, escondido, lógico, da sua dona, né? E alguns abolicionistas ouviram e dizem que, por causa disso, eles fizeram uma cota para comprar a alforria dele, só que não chegou a acontecer a alforria, né? O dinheiro sumiu. Então, o livro, a autobiografia, né, do poeta escravo, Manzano conta que aprendeu poesia por ouvir ou copiar sem saber ler e escrever poemas de folhetos.
e que ele pegava nos saraus quando acompanhava Sorama. Por isso, a observação dos estudiosos sobre a qualidade das poesias dele, teve vários poemas, depois quando ele foi liberto, ele conseguiu publicar, né? Então era de duvidosa, tinha crítica negativa enquanto estética. Bem, Mazzano foi incentivado a escrever sua vida, né? Como eu disse, por anti-escravagistas, e esse incentivo tinha o objetivo, né, que esses escravos relatassem esses horrores. E por isso, né, ele vai escrever presenciado por seus donos, e aí o estudioso Alex Castro, né, no texto da introdução do livro, questiona o que se passava na cabeça de Mazzano ao relatar sua vida de opressão e violência, ainda vivendo sob a tutela de seus proprietários. Ele pergunta, né, o quanto era permitido falar, o quanto se deveria silenciar. E mais? Eu acho que já está falando aqui, já passei. E mais, o quanto aqueles homens brancos seriam capazes de aceitar, né? Então, é nessa situação de tensão que a gente lê no livro do Mazzano, né? Por exemplo, mas vamos saltar, cito Mazzano, ele está contando, vamos saltar os anos de 1810, 1811, 1812, até o presente de 1835, deixando em seu intermédio o vastíssimo campo de vicissitudes. Esse é um trecho dele. Outra hora ele está narrando, como eu falei, um castigo cruel, muito cruel, por pouca coisa que ele fez. Ele parece que ele dá uma olhada ao lado, né? Fala, opa, ele para e fala, puxemos um véu pelo resto dessa cena. Então, nesse momento que ele faz isso, ele relatava os piores e cruéis castigos, sob ordem da Marquesa, sua dona, como eu falei, por um motivo banal, né? A Marquesa convidou ele para ajudar a pegar flores no jardim, e ele vai, e ele, sem perceber, ele pega uma hortênsia, uma flor, né? E ele vem vindo atrás da Marquesa, e ele, absorto, né, tentando declamar, ele vivia tentando fazer, por memória, poesia e textos, né? Ele veio amassando a flor. E a hora que chega em casa, ela olha para trás e estava o resto da flor no chão. E ele é castigado cruelmente, né? Então, no entanto, mesmo subalternizado, mais do que isso, né, subjugado, Mazzano cria as condições de fala, relatando inúmeras violências sofridas por meio da sua autobiografia. E eu peguei algum trecho aqui sobre, vou ler só algum trecho sobre essa violência, depois eu espero que vocês leiam o livro, vale a pena. Então, sobre o silêncio. Soube minha senhã que eu palavreava muito, porque os criados velhos de minha casa me rodeavam quando eu estava de bom humor, e gostavam de ouvir minhas poesias, que não eram nem religiosas, nem românticas, mas próprios produtos de minha inocência. Deu-se a ordem expressa em casa para que ninguém falasse comigo, pois ninguém sabia explicar o gênero de meus versos. Nem eu nunca me atrevi a recitar um, embora 2 vezes se tenha me gostado uma boa surra. Se fosse em outra situação, talvez mais amena, vamos dizer assim, poderíamos aplicar o conceito de violência simbólica, segundo Bourdieu. No entanto, penso que esse tipo de violência ultrapassa esse estágio de simbólico, que poderíamos concordar em tratados de múltiplas violências, né? O castigo a Mazzano, relatado aí, mostra que um dos motivos era justamente o ato de submissão, de seu jeito de ser e de sua espontaneidade. Seu tom inovador, capacidade de dar prazer às pessoas da casa, inclusive aos seus iguais. E seu talento borbulhante, incontrolável, inaceitável para um moleque na sua condição de escravizado.
Assim, se uma pessoa em estado de subalternização a outra, em um contexto colonial, não pode falar, segundo nos diz Spivak, imagine um sujeito duplamente subalternizado em estado de escravidão, que não só não tem o direito à fala, mas, sobretudo, ao direito inalienável do homem de ser e estar no mundo como sujeito, indivíduo, pelo simples fato de ter nascido negro. E aí eu coloco ainda algumas citações aqui, eu vou falar, só ler mais umas duas citações para a gente passar. E ele era um autodidata, né? Ele fazia os versos, ele fala que desde os 12 anos, mas lógico, o que ele tinha mais a contar não era todo esse seu empenho, ele adorava escutar, ele escondia para escutar a Ama ler, né? Então ele adorava a literatura, mas o que ele vai contar mesmo era da crueldade praticada contra ele. Então, sobre a violência física, cito Manzano: por qualquer travessura própria de rapaz, sofria eu trancado em carvoeira de chão e terra, por mais de 24 horas, sem ter o que me cobrir. Aqui eu levava açoites, eu era trancado com ordem e pena de grandes castigos para quem me desse até uma gota d'água. Com fome, medo e frio, e terror do lugar, insalubre, escuro, frio, com forte odor, uma vez que esse lugar de tortura, espécie de calabouço, ficava, cito a obra, junto a uma cavalariça e uma lixeira fedorenta e vaporenta, e uma latrina infectada, úmida e sempre pestífera, do qual só estava separada por uma das paredes cheias de furo, ninhos de ratazanas disformes. E aí ele relata mais violências, né, sobre o que acontecia com ele nesse castigo. Eu soltava gritos pedindo em altos brados misericórdia. Então me tiravam de lá e me torturavam com tanto açoite até não mais poder e me trancavam outra vez, para ele não gritar mais. Como tinha uma vida tão angustiada, sofrendo quase que diariamente a quebra do nariz até jorrar por ambos os orifícios, jorros de sangue, quebra em cima de quebra, era só alguém me chamar e já me vinha um tremor tão grande que quase não conseguia me manter sobre as pernas. E assim ele vai indo, contando. É difícil. Então, nesse clima, Manzano vai relatando sua vida, desde pequeno, quando foi tirado da mãe, pai e irmãos, para ficar como primeiro bibelô da Siam. E aí a gente vê aquelas fotos, aqueles retratos, né, aqui da colonialista, que mostra aqueles menininhos negros perto da mesa, etc., né, brinquedinho da Siam. Enfeitava ele e tudo mais. Então, enquanto era pequeno. Depois ele foi crescendo, ele vai virando pajem gradativamente da família. Quando castigado cruelmente por qualquer ato que desagradava a sua dona, além das constantes violências físicas, era levado para trabalhar pesado no campo, intercalando o trabalho pesado por intermináveis horas de castigo. E assim ele vai narrando. Escolhas são feitas por Manzano para narrar a sua triste sina, como já contamos. É preciso chamar a atenção novamente para a característica dessa autobiografia, sobretudo na escrita de Manzano em Escravo. Segundo o organizador, observa, o relato do livro não se trata de uma prosa espontânea, já que houve reflexões, escolhas de episódios e construção narrativa, pois continuamente, Manzano menciona episódios que decide não contar. Tanto é que, com muita revolta, né, a gente lê elogios feitos para quem o maltratava. Isso nos faz lembrar também, eu estava numa mesa junto com a Lívia Natália, e ela está fazendo um trabalho sobre a obra Quarto de Despejo, né, da Carolina Maria de Jesus, e ela está tratando sobre a questão do quanto essa obra
foi cortada, foi modificada, né, por aquele repórter que encontrou. Porque ela contava, os relatos são mais cruéis do que a gente lê no relato do quarto do despejo. E ela está fazendo um trabalho lindíssimo com alguns cadernos que a filha da Carolina entregou para ela, e ela está olhando a diferença dos relatos, e muitas vezes ela viu que teve interferência na escrita para ser publicado. Tem um orientando do livro fazendo um trabalho lindo sobre isso. Está aqui, ela é apaixonada. Então, a Lívia, a Natália também está com um trabalho lindíssimo. Eu estive com ela no evento em Campo Grande, né? E ela falava do trabalho da Carolina, e ela falou sobre essa questão, né? Que é assim, é um crime, né? Você está interferindo na escrita da outra pessoa, no relato, sobretudo esse tipo de relato, né? Então, para além das estratégias de sobrevivência do Manzano, criadas, a meu ver, de maneira perspicaz no seu relato, pontuo que o rememorar eventos traumáticos não é uma tarefa fácil e muito menos prazerosa. Lembrar dói, né? Recordar certos eventos é sofrer novamente essa dor, é reabrir feridas ainda não cicatrizadas. No caso específico de Manzano, feridas ainda abertas, latejantes no corpo e na alma. Portanto, para além do policiamento, do que relatar e até onde poder ir com o relato dos fatos, o remontar as crueldades sofridas, de certa maneira, é como ser violentado uma outra vez. No entanto, o ato de escrita foi uma maneira desse sujeito resistir e, ao mesmo tempo, se colocar no mundo enquanto sujeito dono de uma voz, por mais severina que naquele momento fosse, né? E aí eu parto para a segunda parte, não sei como está meu tempo, que eu trago como escrever para existir. Então essa parte foi que eu trouxe a importância desse relato para a própria existência do ser, né? Então, escrever para existir, o anarquivamento das narrativas dos retornados. Então essa memória traumática que o Manzano traz, ele está fazendo um ato de anarquivar esse relato colonial, né? Porque a não voz do escravo, né, já é uma violência enorme. Agora, essa voz que foi permitida, mas uma voz vigiada, também é de extrema violência. No entanto, ele utilizou dessa voz por meio da escrita, que ele conseguiu aprender sozinho. E isso vem contra tudo o que a eugenia tentava provar nessa época. Então, agora eu vou falar muito rapidamente os romances de Retornado, no sentido de também falar da necessidade dessa escrita, do falar, de expor esse sujeito deslocado, esse sujeito desterritorializado. E aí, não, como eu falei, não me refiro só ao espaço. A emergência das literaturas africanas em língua portuguesa, no rescaldo da luta pelas independências dos países submetidos à administração colonial europeia, possibilitou aos escritores nativos o enfoque de questões que eram até então interditas, dentre as quais os efeitos deletérios que o tráfico negreiro transatlântico e, mais tarde, a dominação colonial do continente impôs aos nativos. Uma abordagem que se destaca nessas literaturas reivindicativas de uma humanidade que havia sido historicamente negada às populações dominadas, diz respeito aos trânsitos que, forçados ou não, transformaram irrevogavelmente a configuração local, quer em virtude do intenso comércio escravista, que durou 4 séculos, quer em razão da chegada dos colonos vindo da metrópole para explorar os chamados territórios de ultramar. Fato que já de início alterou a organicidade societária africana e, em seguida, quando da deflagração das sangrentas guerras de libertação, acarretou êxodos em massa, afetando ainda mais a vida dos filhos da terra.
As mulheres constituem um recorte social particularmente propenso a sofrer as danosas consequências diaspóricas desses eventos. Razão porque as obras de autoras africanas constituem um manancial ilustrativo de como vidas femininas foram e são expostas, fragilizadas por vários e contínuos exílios, migrações e trânsitos, e de tão significativos, acabam por alterar categóricas e irremediavelmente a configuração identitária daquelas envolvidas. Muitos exemplos de escritas são emblemáticas da complexidade das questões que envolvem pertencimento, gênero e raça, que perpassam as relações coloniais e se imbricam nas realidades individuais dos sujeitos envolvidos na equação. Tais questões se encontram na ordem do dia, pois, no dizer do filósofo ganês Antoni Apiá, cito: todos os aspectos da vida cultural contemporânea foram influenciados, a miúde, poderosamente pela transição das sociedades africanas pelo colonialismo. Fecho aspas. Atestando que inúmeros indivíduos diretamente afetados pela colonialidade ainda não conseguiram superá-la de fato. É o mesmo raciocínio defendido pela professora e crítica Inocência Mata, para quem o processo colonial, apesar de extinto, continua sendo uma presença obsedante para os povos africanos, denunciando, abro aspas, a ausência de uma catarse que o sistema literário ainda não conseguiu realizar. No entanto, nosso ver é que não se pode negar que esse processo de purgação já começou a ser feito, embora não possamos divisar quando ele findará, vez que no que tange aos sujeitos pós-coloniais ou diaspóricos, cito Melman, seu destino subjetivo ainda é comandado pelo que impregnou seu país e que é o colonialismo. Pessoal, esse evento lhes foi constitutivo e decisivo para a sua formação intelecto-emocional, como persiste. Segundo Melman, cito: a catástrofe espiritual e política deixada pelo colonialismo, mesmo quando esta forma política não existe mais, é um tipo de fosso, e este tipo de obstáculo é a matriz da organização subjetiva. Fecho aspas. Daí porque tantas autoras dos países africanos de língua portuguesa insistem em tematizar as sequelas da realidade colonial, tempo depois de suas independências e após os eventos do pós-independência. Em obras de várias autoras encontramos temas que apontam para uma condição de exílio em seu próprio país, em virtude de inúmeros desterrados, ora pelas catástrofes ambientais, ora pelas guerras que devastaram as suas terras originais. Em se tratando de escritoras exiladas, migrantes, de alguns países da África de língua portuguesa, sobretudo em decorrência do evento após a Revolução dos Cravos em 1974, quando ocorre a queda do ditador Salazar, e Portugal perde o domínio das colônias no continente africano, não podemos deixar de mencionar aqui um fenômeno da literatura contemporânea que ainda é pouco estudada. Trata-se da literatura dos retornados, ou romance dos retornados, ou às vezes dos refugiados, que não é o caso aqui. Fazem parte desse gênero histórias cujo tema é a volta das famílias que estavam em colônias lusófonas, em África, que devido ao final do período colonial foram obrigados a deixar aquelas terras e retornar a Portugal. Esse tipo de ficção traz uma reflexão sobre as questões coloniais que quebra o silêncio de muitos anos sobre fatos que aconteceram e estiveram guardados nas memórias de muitos que viveram aquele período em terras africanas colonizadas. Ao mesmo tempo que essas escritas denunciam a violência e a discriminação dos retornados em território português. Quebra o silêncio não só desses que viveram em terra africana, mas quebra o silêncio, sobretudo, em relação a Portugal. E depois que eles perderam o domínio, houve um silêncio enorme em Portugal
anos e anos não falavam nisso. Sempre as obras que apareciam falando sobre a colônia era ainda enaltecendo o Império Português e não falando dessa realidade. Então passaram mais ou menos assim, anos, uns 30 anos mais ou menos, sem tocar nessa ferida, um silêncio enorme. E começa a aparecer esse tipo de literatura e vem falando, desenterrando, desarquivando essas histórias, né? Esse tipo de narrativa busca combater as políticas do esquecimento que fazem parte das necropolíticas, buscando ocultar ou normalizar eventos históricos contados por via de uma mão única, para lembrarmos de Chimamanda Adichie. Busca, dessa maneira, fazer o anarquivamento do dispositivo colonial, para pensarmos com Márcio Seligman. O anarquivamento, portanto, o silêncio sobre os traumas da nação, agiu como uma máquina de apagamento e aniquilamento das diferenças. No entanto, a partir do século XXI, há o aparecimento de obras literárias cujas narrativas vêm provocar aquilo que o Márcio Seligman traz como a virada testemunhal decolonial, na obra maravilhosa dela, Virada Testemunhal e Descolonial do Saber Histórico, de 2022. Quando essas narrativas reescrevem a história a contrapelo dela, conquistando espaço político para vozes emudecidas, ao promover a explosão dos quadros coloniais da memória e provocando a emancipação de outras vozes e perspectivas, na promoção de contra-arquivamentos críticos ao contestar os arquivos de poder, segundo Seligman. Um exemplo desse tipo de narrativa são duas obras da Isabela Figueiredo, que ela traz, né? Caderno de Memórias Coloniais, 2009, que desenterra mesmo aquelas violências do tratamento como eram tratados os africanos, né? Então, é uma narrativa que também nos comove, mexe muito com a gente, como essa narrativa da autobiografia do Mazan. Cadernos de Memórias Coloniais, da Isabela Figueiredo, vem rasgando mesmo, desenterrando, desarquivando o racismo, o machismo, enfim, do sistema colonial, né? E outra obra também, então essa obra ela vai tratar ali entre 1974 e 1975, que quando Portugal perde o poder e os africanos têm que sair de lá correndo e etc., né? Então ela vem contando essa parte. E uma segunda obra dela é A Gorda, né, que já instalada em Portugal, ela também vem trazendo episódios aí das questões coloniais e também a crise desse pai, né, que era um retornado que não tinha mais lugar, né, nem em Portugal, nem em saudoso da África, a terra dele, né? Então é muito interessante dessas duas obras da Isabela Figueiredo, né, e que traz assim pessoas, né, fora do lugar, né? Então aquele exílio, né, aquela fratura incurável entre o ser humano e o lugar natal, entre o seu eu e o verdadeiro lar, a perda de algo deixado para trás para sempre, como Said vai conceituar o que é o exílio. É nesse sentido que eu leio as duas obras da Isabela Figueiredo. Em se tratando... Deixa eu ver. Bom, outros dois romances desse gênero, né, que agora eu vou entrar nos dois romances bem rapidinho, né, que trata dessa questão, já disse, são essas duas obras que eu selecionei, Um Preto Muito Português e Essa Dama Bate Bué.
que Carlos Alberto no livro chamado 13 Escritores entre Prosa e Poesia, ele pega 13 escritores de Angola e ele está tratando dessas duas, né, desse tipo de literatura, tanto da Tivon quanto a da Yara. Ela fala assim, vai chamar esse livro, a primeira pessoa vem trazendo todas essas questões. E a outra obra, né, a Sadama Batibué, né, Bué está numa da língua de Angola, que essa dama bate muito, né? Então, que também essa daí já nascida em Angola, né, na cidade de Luambo, e ela muda-se também para Portugal aos 2 anos de idade, e ela se apresenta como, cito, tataraneta da escravidão, bisneta do casamento interracial, neta da independência e filha da diáspora. Né? Dialoga, portanto, com o conceito de tradução discutido por Stuart Hall, né? Carregando desse modo os traços das múltiplas culturas pelas quais foi atravessada sem pertencer apenas a uma casa. A obra também traz, né, traços biográficos, porque narra a história de Vitória, que assim como a autora nasceu em Angola, mas fora criada pelas avós em Portugal. Aos poucos meses do seu casamento, Vitória resolve ir para Angola, decide não casar-se, ir para Angola e procurar a mãe, né? A mãe que foi uma das combatentes nas lutas da independência. Então ela vai e volta, faz um percurso de retorno, que aí é emblemático, porque a maioria dos romances, das narrativas dos retornados são portugueses, colonos, ou que nasceram filho de colonos em África e retornam para Portugal. Essa daqui faz um percurso inverso, exatamente numa busca aparentemente da mãe, mas na verdade ela vai peregrinando uma busca de si, da sua subjetividade. Inclusive, quando ela chega lá, fica na casa das primas, ela estranha muito o jeito de Angola, estranha muito o jeito das pessoas, e ela vai procurando essa mãe. Procurando essa mãe, ela vai cavalcando a vida, as coisas que ela mesma vai se constituindo através desses pedaços que ela vai procurando. Até que chega numa parte, quando ela não encontra a mãe, porque já está morta mesmo, mas ela sabe, a mãe deixa uma mensagem para ela e tudo. Ela resolve, ela se constitui subjetivamente desse encontro com ela mesma, ela corta o cabelo, ela numa metáfora de mudança, corta o cabelo, etc. Ela acaba se assumindo enquanto essa pessoa, né, que não se encontra nem em Portugal, nem em Angola. Ela se assume como pessoa e se assume também sexualmente, né? Então, é uma obra bastante bacana, né? Dividida em 5 capítulos, e que ela vem narrando toda a questão desse retorno dela, né? E vários temas aqui nessa obra interessante, né? Por exemplo, identidade em trânsito, o aqui ou lá, o não reconhecer-se nesse lugar, né? Na epígrafe dela, da epígrafe que ela traz, ela já fala sobre esse sentimento de desenraizamento, né? Desse sujeito fora do lugar, quando ela diz o seguinte: o destino exagerou comigo, baralhou minha condição, plantou-me aqui e arrancou-me daqui. E nunca mais as raízes me seguraram bem em nenhuma terra. Então, essa pessoa aí fora do lugar, né? Então, há também outra questão do conflito do pertencimento, o espaço enquanto marcador de identidade que ela sai à busca, né? Enfim, a Vitória vai, né? A identificação dela começa a acontecer à medida que ela conhece o interior do país. Em Luanda, ela chega em Luanda, ela não se reconhece em nada.
ela vai se reconhecendo no interior, vai conhecendo as figuras que conviveram com a mãe quando menina, que conta a ela as histórias da mãe, etc. Né? E aí ela resolve reconhecer ou se encher dessa subjetividade, exatamente por percorrer o caminho inverso. E aí tem mais coisa, mas eu vejo que já estou exagerando. Então, o intuito de trazer essas obras que fazem emergir vozes, ora não permitidas, memória do passado que ainda não passou, ou melhor, que ainda requer uma revisitação crítica de quem a experienciou, numa tentativa de trazer história na contramão de um sistema autoritário e excludente, é pensar em como a literatura assume seu papel social e humanizador. Então, assim, refletir sobre esses tipos de escrita em um congresso cujo título é Literatura, Sociedade, Cultura e Direitos Humanos, com o tema Literatura, Corpos e Fronteiras, Escrita de Resistência, que objetivou, cito o site do evento, tá? Tensionar as fronteiras que configuram as desigualdades e opressões, promovendo uma perspectiva contra-hegemônica que valoriza as escritas de resistência e dá visibilidade a sujeitos e grupos historicamente marginalizados. Fecho aspas. É pensar, então, trazer essas questões desse evento, é pensar sobre o crivo da defesa de Antônio Cândido, de que todos, independente de classes sociais ou grau de instrução, têm direito à literatura. Instrumento responsável pelo equilíbrio social, tal qual como o sonho é responsável pelo equilíbrio psíquico, pois a ela cabe uma das funções mais relevantes e essenciais, a de promover a humanização do sujeito que dela se serve, pois as palavras têm o dom de comunicar com o espírito das pessoas, possibilitando as mentes em uma reorganização para, a partir de então, organizar o mundo. Além dessa função, também apresenta uma função social, expondo mazelas, expondo reflexões sobre feridas sociais profundas, porém necessárias de serem abordadas, tendo em vista o seu poder de denunciar e explicar as misérias, a exploração econômica e marginalização social a partir da palavra. Portanto, trazer para este debate obras que colocam como contranarrativas, é explorar o campo literário como uma força de resistência contra o apagamento histórico e a lógica colonial. As narrativas que aqui trouxemos, portanto, quando entramos em contato com relatos sobre os horrores e múltiplas violências sofridas na pele de um escravizado, exposto na autobiografia do poeta escravo de Juan Manzano, reconhecendo que, por meio da escrita, este cria as condições de fala. Assim também, a escrita da chamada literatura dos retornados, quando autores e autoras rompem anos de silêncio, expõe histórias de racismo, subjugação, abandono causados pela empresa colonialista portuguesa, como constatamos nas duas obras aqui lida não só mencionada, né? Que é o preto muito português, essa dama Barbué. Portanto, tivemos a intenção de mostrar como essas narrativas, ou melhor, como essas contras-narrativas, por meio das contras-memórias, realizam o anarquivamento do arquivo colonial, descortinando histórias varridas para debaixo dos tapetes históricos, para dizer o Said, desnudando imaginários que buscaram reproduzir opressões, provocando a imersão de vozes silenciosas, corpos inviabilizados, apontando mais uma vez para o poder que a literatura tem. Muito obrigada pela paciência. Marília, nós aqui agradecemos a sua fala, tá? E eu vou dar continuidade de uma forma muito rápida, 2 minutinhos para o encerramento aqui do nosso evento. E eu quero que vocês recebam essas palavras com muito carinho, respeito e gratidão. São palavras minhas e do José Humberto, tá? Então, chegamos ao fim
desses 3 dias que representaram um território aberto no tempo, um respiro coletivo, um corpo de vozes que se encontrou aqui, na Faculdade de Educação da UFG, para afirmar: a literatura é vida, é respiração, é existência e resistência. A palavra não é ornamento, é território de luta. Sob o tema Literatura, Corpos e Fronteiras, Escritas de Resistência, esse 3º Congresso do Gaia se fez carne. Foi um organismo vivo, pulsante, composto por 340 vozes que se credenciaram não apenas num sistema, mas num pacto de escuta e de fala. Foram 340 corpos que escolheram estar aqui, atravessando fronteiras físicas e simbólicas, para tecer juntos uma narrativa maior. O Gaia, este grupo de estudos e pesquisas, que é semente, raiz e fruto, sonha sempre e busca realizar espaços de reflexão crítica como este. E o que vimos florescer foi mais do que isso. Foram espaços de afetos e de insurgências. O nosso congresso foi um rio de 12 afluentes, os 12 simpósios temáticos, que carregaram consigo a força de 98 trabalhos apresentados. Cada comunicação, um desnudamento de histórias silenciadas, cada pesquisa, um gesto de reparação. Das conferências que nos fizeram pensar, as mesas redondas que nos fizeram debater, das rodas de conversa que nos fizeram sentir, aos simpósios que nos fizeram mergulhar em mais questionamentos. Cada instante foi um ato de resistência. Foi a memória estilhaçada sendo recolhida. Foram as narrativas marginais bordando uma nova poética. Foram os corpos trans-resistentes e as pedagogias decoloniais desenhando um mundo onde muitos mundos cabem. Gostaríamos de tecer nosso agradecimento, um fio de gratidão a cada mão que construiu essa tapeçaria, aos nossos conferencistas, debatedores e mediadores, que trouxeram o rigor e a paixão que alimentam o pensamento, aos coordenadores de simpósios, arquitetos desse espaço de diálogo tão profícuos, aos 98 pesquisadores e pesquisadoras que apresentaram seus trabalhos partilhando conosco suas descobertas, aos nossos incansáveis monitores, cujo trabalho precioso e dedicado foi fundamental para este evento, a cada ouvinte, a cada participante que com sua presença ativa fez da plateia um chão fértil para as ideias germinarem. E a Faculdade de Educação, a Faculdade de Letras, ao Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, a Universidade Federal de Goiás, a ADUFG, a FUNAP, a Hora e Turismo, que abraçaram este projeto e nos apoiaram. Este congresso confirma que a literatura é o lugar onde a palavra e corpo dizem o que a história calou. É o avesso da pele tornando palavra. É a denúncia que se faz canto, a dor que se faz potência, a fronteira que se dissolve em encontro. Que as sementes lançadas nesses dias não parem de brotar. Que os debates ecoem em salas de aula, em pesquisa, em livros e na vida cotidiana. Que as palavras que aqui circularam continuem sua jornada de transformação. Que levemos daqui a certeza de que a escrita de resistência é um ato de permanente reinvenção do mundo. É a promessa do monstro, a coragem da bruxa, a sabedoria dos ancestrais, a ousadia das novas gerações. O congresso se encerra, mas a festa da palavra resiste e continua. Seguimos em luta, seguidores de sonhos, tecedores de um amanhã mais justo, mais inclusivo e mais humano. Sigam, por favor, o nosso canal no YouTube, que em breve nós disponibilizaremos todas as conferências e as mesas redondas, tá? Depois eu encaminho por e-mail, sigam o nosso Instagram. Se postar foto do evento, nos marque. Entrem na página do GAI, estão convidados a participar de nossas reuniões.
Muito obrigado em meu nome e em nome do professor José Humberto. Viva a literatura, viva a resistência. Até 2027 com o nosso 4º Congresso Gaia e até sempre também.